A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 22. A educação da lealdade. Nada irrita tanto os pais como as mentiras dos filhos. E tem razão, porque a partir do momento em que a duplicidade se insinuar no coração de um filho ou de uma filha, nenhum clima de confiança será mais possível, a atmosfera tornar-se-á logo irrespirável. Com demasiada frequência, entretanto, os pais esquecem que lhes cabe primeiro dar aos filhos o exemplo da mais escrupulosa lealdade. Torna-se tanto mais preciso formar as crianças relativamente à franqueza quanto à mentira. Sendo um meio fácil de defesa para o ser fraco, logo se transforma em tentação permanente para a criança, cujo julgamento, não estando ainda formado, pode levá-la pouco a pouco a se deixar emaranhar nas próprias mentiras. Ora, quem não sabe mais distinguir o verdadeiro do falso, está perto de não poder mais discernir o bem do mal. Convém que os pais sejam particularmente exigentes em relação a estes fundamentos da educação moral. Não suportar a mentira, repeli-la impiedosamente, perdoar a criança que confessa a falta em vez de negá-la, desmascarar-lhe as velhas cariciazinhas instintivas é um meio de habituá-la à limpeza em sua própria consciência e nas suas relações com Deus e os homens. No meio familiar, escolar, onde a franqueza sempre fosse cuidadosamente observada, a mentira da criança teria todas as probabilidades de permanecer acidental, sem nunca degenerar em falsidade. A menor deslealdade por parte dos pais é a ruína de sua autoridade moral. Mesmo que a criança não note de imediato, haverá no fundo do seu coração uma surpresa dolorosa, uma fissura na confiança. A criança nunca perdoa a mentira. Lembremos-nos de que as suas reações não são como as do adulto. Não possuindo espírito crítico nem senso de matizes, ela toma ao pé da letra o que os pais lhe dizem, sejam promessas, ameaças ou mesmo profecias. Eis a tal respeito uma historiazinha autêntica. Uma mocinha de 5 anos prepara-se para sair com a titia. Acabam de fazê-la vestir uma toilette nova que os hábeis dedos de mamãe executaram especialmente para ela com todo amor. Ora, mamãe, muito vaidosa, contempla a filhinha que sai dizendo-lhe: todo mundo que encontrares vai cair de costas admirado vendo-te tão bonita. Termina o passeio. A tia e a garotinha voltam para casa. Com o rostinho crispado e gestos ferozes, a mocinha arranca o chapéu e joga-o sobre um móvel. Que tens? Pergunta a mãe surpreendida. Ninguém caiu de costas, admirado, vendo-me tão bonita. Decepção amarga. Dir-me-eis que essa garotinha era uma boba por ter tomado ao pé da letra a predição materna, mas as crianças sempre tomam ao pé da letra o que eles dizem. Caso não se possa responder à pergunta inoportuna ou indiscreta de uma criança, é melhor dizer-lhe com simplicidade que não se pode responder, no momento, por tal ou qual razão. Enganar, por pouco que seja, é que nunca se pode fazer. Nunca se dirá bastante do mal que tem feito às crianças as tais historiazinhas de Papai Noel, do Menino Jesus na chaminé, ou ainda as fábulas ridículas de repolhos ou cegonhas para explicar o nascimento dos bebês. As crianças pequenas acreditam nos pais como se fossem o evangelho. Algumas mesmo chegam às vias de fato para defender as informações recebidas. E quando percebem, isso vem fatalmente, mais dia menos dia, que foram enganadas, sentem-se, mesmo que não o deem a entender desde logo, terrivelmente decepcionadas, dolorosamente ulceradas. Em certos temperamentos generosos, o único abuso de confiança de que tenham sido vítimas pode criar um verdadeiro traumatismo psicológico e moral. Quando contamos uma história, tenhamos o cuidado de dizer: isto é um conto, uma história inventada, é irreal. Quando, pelo contrário, contamos uma narrativa do Antigo ou do Novo Testamento, digamos, esta é uma história verdadeira, isto de fato aconteceu. Mesmo assim, é muito importante não perturbar uma inteligência ingênua, dando-lhe o falso
como verdadeiro. A tal propósito, até quando contaremos às crianças que o menino Jesus desce pela chaminé na noite de Natal? Como pretender depois, quando os preparamos aos 6 ou 7 anos para a primeira comunhão, que elas acreditem que o Jesus presente na hóstia não é o mesmo que traz brinquedos para os sapatinhos? Que contradição para essas cabecinhas! Que confusões absurdas e perigosas! Ninguém se espante que depois de tudo isso os garotos fiquem furiosos, decepcionados e irritados por terem sido enganados, ou que continuem durante a vida inteira a colocar no mesmo plano o sagrado e o profano, e que para eles a religião permaneça simplesmente um mito maravilhoso, dado como alimento aos pobres para lhes embelezar a vida. Não se trata de suprimir a árvore de Natal, cheia de luzes e brinquedos, menos ainda de não colocar o sapatinho junto à chaminé para festejar a mais maravilhosa das noites. Trata-se simplesmente de dizer a verdade que é bela. As crianças ficarão do mesmo modo felizes se souberem que é a própria mamãe que deposita os lindos brinquedos junto ao presépio em nome de Jesus e para festejar alegremente a sua vinda à terra. Não enganemos as crianças pelo prazer de nos divertirmos com a sua credulidade. A confiança é uma coisa muito bela para que nos arrisquemos a perdê-la para sempre. Sejamos os semeadores da verdade, da confiança. Prepara-se uma menina para a primeira comunhão. Essa menina está decepcionada porque acaba de saber que o menino Jesus da chaminé é, na realidade, sua mamãe. Então, Simoninha, estás contente porque vais receber no teu coraçãozinho o menino Jesus na hóstia? Perguntam-lhe. Simone enrubesce e responde com os olhos a brilhar. Ora, mamãe, não sou assim tão tola como julgas. O menino Jesus desce tanto na hóstia como nos sapatinhos de Natal. Quer dizer que não vale a pena que eu faça a minha primeira comunhão. Não consintamos jamais em mentir a uma criança, a fim de que nos conte o que queremos saber. Evitemos mesmo diante dela as mentiras pseudo-carinhosas, seja para convencê-la a tomar um remédio, seja para evitar-lhe o castigo da escola. Nicole, 8 anos, deve submeter-se a uma operação ligeira, mas a sua mamãe, para não assustá-la, diz: Muito bem, filhinha, vai assistir a uma festa muito bonita hoje à tarde, por isso vais pôr o teu melhor vestido. Nicole fica radiante, mas na porta do hospital começa a inquietar-se. Logo é preciso render-se à evidência. Anestesiam-na para a operação. Inútil dizer que Nicole perdeu toda a confiança em mamãe. Sucede às vezes que pais que se entendam mal determinam na criança uma atitude perniciosa de dissimulação. Sobretudo, não contes isso ao teu pai, ou vice-versa. Se tua mãe te perguntar, dirás que estivemos em tal lugar que não é verdadeiro. Para formar as crianças no tocante à lealdade, não basta dar-lhes exemplo, mas fazê-las odiar a mentira, amar apaixonadamente a franqueza, que lhes deve ser facilitada e estimulada. É sempre excelente, quando for ocasião, mostrar à criança os inconvenientes da mentira, sobretudo no mundo que frequentemente glorifica o arquivismo, a fraude sob todas as formas. Não hesitemos em acentuar que, finalmente, a mentira não compensa. Mostremos que é causa de inúmeras contrariedades, em particular a contradição, a perda de confiança, e que, além disso, se já é bem difícil enganar por muito tempo os homens, há alguém que não se engana jamais. Deus, testemunha sempre presente e a quem nada pode escapar, que não se engana e nem pode ser enganado. Evitemos admirar os que souberem com habilidade, mas graças à mentira sair de uma situação má ou enganar os outros. Frases como estas: pois é, aquele se defende, ou este saberá arranjar-se na vida, podem exercer uma influência funesta numa jovem alma. Deploremos, ao contrário, os mentirosos que perdem todo o direito à honra e à confiança de outrem. Não hesitemos em proscrever e desacreditar publicamente qualquer fraude, mesmo por brincadeira, qualquer deslealdade na classe, mesmo para prestar um serviço, soprar o ponto, por exemplo, mas sobretudo essa praga temível que é, em muitas escolas, a cola nas composições.
Mostremos o quanto isso é prejudicial ao interesse de todos. Quantos fatos poderíamos citar de contra-educação por parte de certos pais no que tange à lealdade? De certo, não convém generalizar, mas importa muito, caso não se queira deformar a consciência da criança, evitar escrupulosamente toda distorção da verdade. A classe 8ª conjuga verbos. Ana Maria folheia um caderno às escondidas. A professora a surpreende. Que estás a fazer? A criança, acanhada, responde: estou procurando o certo. Foi mamãe quem me disse para copiar. Uma família na África do Norte vem passar o verão na França. Papai, mamãe e uma garotinha de 3 anos. Antes de embarcar, mamãe adverte: se te perguntarem pela idade, diz que tem 2 anos. A menina contou depois o fato com as suas próprias palavras. Quando o comandante do navio me perguntou pela idade, respondi: tenho 2 anos, seu comandante. Se eu tivesse dito 3, ele me jogaria no mar. O diretor do liceu convoca ao seu gabinete os pais de um aluno que copiara a composição. Eles notificam a expulsão do filho. O pai grita então para o menino em presença do diretor: és mesmo idiota por te deixares pegar. Olhe só. Um fato relatado entre 1000 por uma educadora. Viajava eu num trem, na estação de tal. Sobem uma mamãe e uma filhinha, Janine, 7 ou 8 anos. Janine, diz a mãe, se um cavalheiro vier te perguntar a idade, responderás 6 anos e meio. Que cavalheiro? Um cavalheiro de boné com bordados de ouro. Mas eu tenho 7 anos e meio, não há quem não veja. Não, compreende bem. 6 anos e meio, Janine. Mas isso não é verdade, mamãe. Tu me disseste outro dia que a gente não deve nunca mentir. A professora também disse na escola. Chega, não fales tão alto e faz o que eu te digo. Tens 6 anos e meio. A garotinha me olha e em seguida olha para a mãe. Tenho a impressão de que está consternada diante da atitude materna, mas não ousa prosseguir nos porquês e nos comos. Sem dúvida, a intimidou um pouco. A mãe ficou ruborizada. Não tenhamos o ar de dar a entender a uma criança que ela poderia estar mentindo. Evitemos, pois, qualquer advertência como esta. Sobretudo, não mintas. Digamos de preferência: estou certo de que dirás a verdade. Acrescentar que ela é capaz de mentir é fazer germinar na sua alma inocente a ideia da possibilidade da mentira.